A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, que está se preparando para a volta do noivo, esteja atenta, esteja na vigilância, esteja preparada para quando o noivo vier. Louvado seja Deus. A volta do Senhor está cada vez mais próxima. A volta do nosso Senhor Jesus está cada vez mais próxima. É tempo de nós nos converter de verdade, de nós nos arrepender. Louvado seja Deus, buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque vai chegar um tempo, porque vai chegar um dia que não vai ter mais chance, oportunidade de fazer o que estou fazendo aqui agora, meditando na palavra. Não vai ter mais tempo de se arrepender, de aceitar a Jesus. Louvado seja Deus. Quantos recusam Jesus? Quantos não querem aceitar Jesus? Fala, hoje não, hoje não. Então quando vai ficar assim? Um coração fechado para Jesus? Jesus está às portas. Jesus está às portas. Volte para Jesus. Volte para os braços do Pai, porque Ele está esperando. Aceite a Ele de verdade. Louvado seja Deus. Se preocupe com a tua alma. Se preocupe com a tua salvação. Louvado seja Deus. Amada igreja do Senhor, Jesus Cristo está voltando e Ele tem pressa. Ele tem pressa. Quantos não querem aceitar a Jesus? Está no erro, está no pecado, não quer renunciar às imundícias, à bagagem do Egito, às coisas mundanas. Estão apegados a essas coisas. Louvado seja Deus. Temos que renunciar. Temos que largar tudo para servir a Jesus. Temos que nos apegar somente a Ele. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amada igreja, estarei meditando na santa palavra de Deus que se encontra em Marcos. Marcos 7, versículos 6 e 7. Mas antes de começar, estarei aqui pela misericórdia de Deus passando um sonho, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, amada igreja, quando Deus te corrige, obedeça. Quando Deus te corrigir, obedeça. Louvado seja Deus. O pai, ele corrige o filho porque ele ama. Ele quer ver o bem daquele filho. Assim é Jesus, o nosso Deus. Ele nos corrige, Ele nos exorta, Ele nos mostra para que nós venha obedecer a Ele. Louvado seja Deus, para que nós venha morar lá no céu, junto com o nosso Senhor. Meus amados irmãos, eu tive um sonho que eu estava andando num lugar, louvado seja Deus. Era como se eu estivesse indo para um culto. E eu tranquei a porta da casa. Mas quando eu olhei para as minhas vestes, eu vi eu com um vestido, louvado seja Deus. Só que eu não estava com casaco por cima. Eu estava mostrando os meus braços. E quando eu olhei para os meus braços, falei, ixi, eu não posso sair assim. Eu tenho que pegar minha blusa. E no sonho, me veio aquele pensamento, eu tenho que pegar minha blusa. E veio o pensamento do casaco, até o pulso.
porque aquele vestido estava mostrando os meus braços. Eu fiquei incomodada com aquilo. E quando eu fiquei preocupada de vestir o casaco para sair, eu já me via vestida o meu casaco no meu corpo. Ele estava já no meu corpo. E o meu casaco era abaixo do cotovelo. Glória a Deus, aleluia. E eu peguei e saí. Eu saí, entrei numa casa. Era uma casa, que eu não sei que casa é essa. E tinha um culto no lar. Era um culto no lar, no ar livre. Louvado seja Deus. E foi chegando pouquinha gente ali, sentado. E uma pessoa me deu a oportunidade. E eu a recebi. Peguei o microfone e cumprimentei a igreja. Cumprimenta a igreja do Senhor com a gloriosa santa paz do Senhor. Amém. E comecei a passar um recado no sonho, um recado de uma visão que eu tive. Eu falava bem assim, eu vi várias pessoas. E quando eu olhava para o céu, eu vi um monte de gafanhotos voando no céu. E quando eu passava o recado, eu via pessoas duvidando. Eu via pessoas não acreditando no que eu estava falando, por causa da minha humildade, por causa das minhas vestes. Riam, né? Louvado seja Deus. E quando eu falei, comecei a falar com autoridade, no sonho eu pregava com autoridade ali. Muitos não querem dar ouvido à palavra de Deus, muitos não querem ouvir a voz de Deus, não estão mais ouvindo o que Deus está falando para a igreja. Eu comecei a pregar com autoridade ali. Comecei a pregar. Louvado seja Deus, e agradeci a minha oportunidade. Mas quando eu olhei para as minhas vestes, eu já estava vestida um conjunto social, um blazer da cor preta. E eu peguei e vi várias pessoas sentadas. Peguei a minha Bíblia. E eu não sentei, apenas ajoelhei no chão e coloquei meu rosto no chão, assim no pó, e comecei a me humilhar e a falar baixinho. Eles não querem ouvir a voz de Deus. Eles não estão querendo ouvir a voz de Deus. Louvado seja Deus. Aí eu acordei. Louvado seja Deus. Deus, Ele está mostrando. No começo, meus irmãos, Deus me corrigiu as minhas vestes. Deus, Ele corrigiu as minhas vestes, porque a serva de Deus não pode andar de qualquer maneira. Ela não pode vestir roupas de qualquer jeito. Tem que ser roupas simples, sem vaidade, sem brilho, sem decote, nada de roupa colada no corpo, mostrando as tuas curvas, mostrando o teu corpo, nada disso. Deus não se agrada que as tuas servas, as santas do Senhor, venham se vestir, trazendo lascívia para dentro da igreja. Não só dentro da igreja, mas na rua. Louvado seja Deus. A noiva do Senhor, a noiva santa, tem que andar discreta, simples, sem moda, sem vaidade. E eu ficava preocupada com a minha roupa, porque eu estava mostrando os meus braços. E Deus já me corrigiu. Não é assim que é para me vestir. Não é assim. E eu fiquei preocupada. A roupa é a nossa alma, é a nossa veste espiritual. Temos que ficar preocupado mesmo. Temos que ficar preocupado para onde vai a nossa alma. Porque a qualquer momento o Senhor vai descer e arrebatar a tua noiva. Se ela não estiver vestida, preparada, ela não vai subir. Se o Senhor voltar hoje e ver a noiva dele nua, ela fica, ela não sobe. Não sobe. A santa do Senhor não pode usar roupa de qualquer jeito, nem roupa rachada. Sei que muitos não gostam, falam que estamos criticando. Não. Nós não estamos falando mal de ninguém, não. Mas o certo é isso. O certo é que a serva de Deus venha usar roupas simples,
sem moda, sem vaidade. Essas roupas da moda que está lançando agora, essas roupas da moda que diz que é roupa cristã, que é de roupa de serva de Deus, nada, não é não. É moda de Satanás, não moda cristã. São roupas exageradas, mudanas, que não agrada a Deus. E muita serva de Deus está sendo enganada, usando essas roupas coladas no corpo, fazendo outras pessoas, homens casados, pessoas a desejar ela. O nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo. É templo, morada do Espírito Santo de Deus. Para o Senhor, para o Espírito Santo morar em nós, temos que andar na simplicidade, sem vaidade, no temor do Senhor Jesus. Temos que nos preocupar com a nossa salvação. Temos que nos preocupar para onde vai a nossa alma. E muitos não estão dando ouvido à voz de Deus. Muitos não querem ouvir o que Deus está falando. Deus está mostrando, Deus está usando vasos, Deus está corrigindo, está exortando, Deus está mostrando sinais no céu, na terra, no mar, no vento, e muitos não estão se importando, não estão querendo dar crédito às coisas de Deus. As coisas de Deus é santa, a palavra de Deus está se cumprindo na terra, e muitos estão com o ouvido tampado, com os olhos tampados, para não ouvir e nem ver o que está acontecendo. Muitos não querem se converter, não querem aceitar a Jesus porque estão cegos. O inimigo colocou uma cegueira nos olhos, colocou uma cegueira nos ouvidos, para que eles não possam ouvir a voz de Deus através dos servos do Senhor. Deus usa vasos para alertar a igreja. Jesus está voltando, arrependa-se enquanto é tempo. Mas muitos ouvem, mas a palavra não entra. Louvado seja Deus. Eles não querem ouvir a voz de Deus. Louvado seja Deus. E na palavra está escrito: louvado seja Deus. Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honra, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. A palavra de Deus está falando. A palavra do Senhor está falando. Muitos honram o Senhor com os lábios. Em casa é de um jeito, na igreja é de outro. Pessoas conhecedoras da palavra, que dizem que é servo, de Deus. Muitos estão honrando o Senhor com os lábios, está adorando ao Senhor de qualquer maneira, dizendo que Deus está recebendo, Deus está aqui, Deus está aqui. Louvado seja Deus. Mas aonde está o teu coração? Está em Deus? O teu coração está em Deus ou está no mundo? Está honrando o Senhor ou o mundo? Adora o Senhor, mas usa as coisas do mundo. Adora a Deus, mas está dividido, está em dois pensamentos. Está servindo a Deus e está servindo ao mundo. Louvado seja Deus. O Senhor fala na palavra: não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Quem ama as coisas deste mundo, o amor do Pai não está. Porque quem ama o mundo não tem espaço para amar a Deus. Quem ama as coisas deste mundo não tem espaço no coração para amar o Senhor de verdade, porque está apegado nas coisas do mundo. Louvado seja Deus. Temos que buscar primeiro a Deus, primeiro as coisas dos céus. Primeiro temos que buscar pelas coisas dos céus. As outras coisas o Senhor acrescentará. Esse povo honra-me com os lábios, mas o teu coração está longe do Senhor, porque eles não querem ouvir a voz de Deus. Se eles amassem o Senhor, se eles honrassem o Senhor,
eles obedeciam à correção do Senhor. Eles ouviam a voz de Deus. Mas muitos estão endurecendo o coração para não ouvir a voz de Deus. Eles não querem ouvir a voz de Deus porque eles estão apegados nas coisas do mundo. Não querem renunciar por Jesus. Não querem largar os desejos da carne, a vaidade, a riqueza, para servir a Jesus. Se eles soubessem como é tão bom, é tão maravilhoso estar aos pés do Senhor, como é bom sentir a presença do Senhor, como é maravilhoso sentir a graça de Deus. Deus é tremendo, Deus é lindo, Ele é maravilhoso. Louvado seja Deus, o Senhor Ele nos ama, o Senhor Ele quer nosso bem, Ele quer ver cada um de nós lá no céu, junto com Ele. Mas muitos estão adorando ao Senhor de qualquer maneira, até em casa, não está adorando de verdade. Vestes de qualquer jeito, dizendo que está adorando a Deus. Em casa está nu, na igreja veste uma roupa e está adorando a Deus. Mas Deus está vendo. Temos que ser servos, servas, do jeito que somos em casa, somos na rua, no trabalho, na igreja. É tempo de buscar a face de Deus, porque a vinda do Senhor está próxima. O que estamos fazendo para agradar ao Senhor? O que estamos fazendo para honrar o Senhor? Será que Deus está recebendo a minha oração? Será que Deus está recebendo a minha adoração? Será que eu estou de qualquer jeito na casa de Deus? Louvado seja Deus. Em vão, porém, me honra, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Mandamentos de homens. Eles não querem ouvir a verdade, a correção. Eles não querem ouvir o ensinamento da doutrina de Deus. Em vão, porém, me honra. Em vão, eles honram o Senhor, dizendo que está ouvindo. Mas eles estão ensinando doutrinas que não é de Deus. Doutrinas de homens, doutrinas de Balaão. Doutrinas que não é do agrado do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?